Boa noite, que meu nome é Ivacir Gonçalves Martins, mais conhecido como Ivacir Marceneiro. Essa noite eu vou estar compartilhando com você aqui um texto da Palavra de Deus, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Gostaria de, assim como Deus me mostrou algo aqui na Palavra, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em João capítulo 3. A gente vai ler aqui até o versículo 7, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Irmãos, o que a gente aprende aqui com essa passagem? Essa passagem é uma que ensina o princípio do evangélico. Primeira coisa que um cristão precisa aprender está aqui nesses capítulos, nesses versículos aqui, que é a necessidade, sabe? Qual, se eu fosse botar um título aqui na mensagem, esse texto seria a maior necessidade do ser humano. Qual a maior necessidade do ser humano? Segundo Jesus Cristo, é nascer de novo. Por quê? Porque, analisando aqui o texto, Nicodemos, ele era um fariseu, ele representa um religioso. Então, o religioso, ele não consegue entender o que é nascer de novo. Ele pode entender que há algo de Deus, ele entendeu aqui que existia algo de Deus da parte de Jesus Cristo, porque ninguém poderia fazer aqueles milagres se Deus não fosse com ele. Então ele entendeu que para fazer aquilo ali a pessoa tinha que ser algo sobrenatural. Só quem tem Deus poderia fazer. Mas só que o que ele não entendeu, e que muitos religiosos até hoje não entendem, e até pode ser evangélico, pode ser frequentar a igreja, mas se você não entender isso aqui e aplicar na sua vida, você vai ser apenas mais um religioso. Então, para que nós possamos entender que tem que meditar nas escrituras. Isso é a palavra de Deus, ela nos convida a meditar na palavra de Deus, né? Se você quer ser uma pessoa, ser um cristão equilibrado e ter uma vida equilibrada, ser bem-sucedido, o Salmo 1 vai convidar você a meditar na palavra de Deus, né? Bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela vai entender isso aqui, porque o religioso vai pensar que para nascer de novo você tem que retroceder. Você tem que voltar ao ventre materno da sua mãe. Mas o cristão que nasceu de novo, ele vai ter uma outra visão, que é a visão de Jesus. O que Jesus disse em Mateus capítulo 11, quando ele vai dar testemunho de João Batista. Entendeu? Então, quando a gente volta lá no capítulo 11 de Mateus, e eu vou ler aqui só para a gente, o nosso raciocínio. Mateus 11, capítulo 11, versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Observa bem aí. Entre os nascidos de mulher, não existiu nenhum maior do que João Batista. E se você voltar ao passado, quem são os nascidos de mulher? Todos aqueles antes de João Batista e até hoje que ainda não entendeu o sacrifício de Jesus representa o nascido de mulher. Porque os nascidos de mulher representam todo aquele descendente de Adão que estão debaixo do pecado. Porque o pecado, ele não separou Deus do homem, mas separou o homem de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado separou o homem de Deus. Todos pecaram e estão destituído da glória de Deus. Romanos 3, 23 vai falar isso. Então, todos, não tem exceção, todo ser humano está separado da glória de Deus. Não que Deus se afastou o ser humano, o pecado se afastou o ser humano de Deus. E Jesus, ele veio para quê? Qual o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus.
Ele veio para que nós possamos o quê? Elevar a nossa posição. Quando você entende, será que nós como cristãos estamos vivendo, estamos na posição que Deus deseja que nós estejamos? Porque o desejo de Deus para nós, irmão, é sempre ter a gente como filho. João, né, 11 vai dizer, João 1, 11, né? Vim para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos quantos o aceitaram, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, a visão de Deus para conosco é de filho. E nós precisamos entender que, como filho de Deus, precisamos ser filho obediente à sua palavra. Só para que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Aí você vai entender a posição que você se encontra. Porque quando a gente entende que é nascer de novo, você vê que o próprio Senhor Jesus vai nos colocar numa posição superior aos homens do passado. Porque esses homens, antes de Jesus, toda a virtude que eles tiveram, toda a experiência que eles tiveram, que ele deixou para que a gente aprendesse com eles não tiveram o privilégio de viver essa posição, de ser superior a João Batista. Porque a gente não somos superior a João Batista porque mérito nosso. É pelo cumprimento da palavra de Deus, pela promessa de Deus cumprida em Cristo, nos dá o tempo oportuno de poder viver essa posição. E para que possamos viver essa posição, nós precisamos o quê? Nascer de novo. Quando você reconhece o sacrifício de Jesus e você é uma nova, a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. Não vai ser, é nova criatura. Você, naquele momento, você já está numa posição superior. Só que você precisa aprender a viver como nova criatura. Eu acho que é aí que nós precisamos meditar. Porque ser uma nova criatura não é difícil, é só reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você, o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, você entendeu isso aí, você é uma nova criatura. Agora, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo devem andar como ele andou. Assim como uma criança é nascido de novo, você aceitou Cristo hoje, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Não importa a sua idade, se você tem 12 anos ou se você tem 100 anos. Não importa o seu grau de entendimento intelectual. Você pode ter a primeira série ou ser um PhD. Não importa a sua cor. O que importa é você nascer de novo. Mas só que se você nasceu de novo, você agora vai ter que começar a viver como uma nova criatura. E para isso você precisa o quê? Aprender. Então você precisa o quê? Você precisa, aí que nós precisamos o quê? A congregar. Precisamos frequentar uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus, tem uma escola bíblica, tem um ensinamento bíblico da palavra, para que você cresça, para que você possa não ser criança a vida toda. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios, no capítulo 13, e quando ele era menino, ele pensava como menino. Então, nós precisamos crescer. Para crescer, nós precisamos aprender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar na palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Primeiro passo, nós precisamos andar como ele andou. Nosso procedimento não é mais como as pessoas do mundo vivem. Em Efésios capítulo 4, vai falar que nós não somos mais como os gentis. Efésios 4 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda o gentio, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Nós não somos mais ignorantes. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ou quer dizer, Deus não levou em conta o tempo que as pessoas viveu de Gênesis até Moisés, que não existia lei, eles pecavam, mas não sabiam que isso era pecado. Então Deus não levou em conta esse tempo. Mas existia uma oferta pelo pecado de ignorância.
Significa que mesmo você sendo ignorante, mas você praticando o pecado, vai haver a consequência. A ignorância não impede você de receber a consequência pelo erro. Então é necessário, para isso que a Bíblia vai falar, o povo se perdeu por falta de quê? Por falta de conhecimento. Deus do nosso antepassado que a falta de conhecimento, ela leva o povo a perder. E o próprio Senhor Jesus diz, errai para não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então nós precisamos atentar para a Escritura, precisamos estudar essa palavra, precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas de maneira correta. Nós só vamos aplicar de maneira correta quando a gente medita na palavra de Deus e começa a entender a palavra de Deus. A minha palavra para você é que você entenda o que é nascer de novo e você possa crescer na presença de Deus. O primeiro passo é entender que você não anda mais, você não é mais simplesmente uma pessoa comum. Você agora é uma pessoa que nasceu de novo. Então você é uma pessoa espiritual. Você é um cidadão do reino aqui na terra. E você está sendo o quê? Capacitado pela palavra, crescendo na palavra para poder você um dia reinar com Cristo. No segundo passo, você precisa aprender a falar como cristão. O apóstolo Paulo, quando vai orientar o jovem Timóteo, ele vai falar para ele ser exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento. Então, as nossas palavras não é mais palavra daqueles nascidos de mulher, palavra daqueles que é filho de Deus, é palavra de cidadão do céu aqui na terra. Então, as suas palavras, o apóstolo Tiago vai dizer, se o varão não peca no falar, é perfeito varão. Seja apto no ouvir e tardio para falar. Então, que as suas palavras sejam palavras de edificação, palavra de salvação. Não só as palavras, mas também o seu procedimento. Que a nossa vida venha refletir aquilo que nós pregamos. O primeiro passo é você entender que você nasceu de novo. E você entender a posição que Deus quer que você esteja. E você crescer. Então você precisa andar, aprender a andar. Você aprender a falar como um cristão. Você precisa também aprender a ouvir. Aí vai dizer que ter ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então você precisa ser apto para ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos crescer em todos os nossos sentidos. Aguçar o nosso sentido de maneira que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir em nossos passos, em nossas palavras, em nossa audição. O quarto, para terminar, a Bíblia diz que se teus olhos for bom, todo o seu corpo será iluminado. Eva pecou pelos olhos, a cobiça dos olhos. Nós precisamos, o salmista vai dizer, Senhor, não coloca coisas mais diante dos meus olhos. Mas na verdade, somos nós. Nós podemos olhar para as coisas, mas não podemos pensar maldade. Então, os nossos olhos precisam estar voltados para as coisas de Deus. Aonde nós estamos, o que nós estamos olhando, o que nós estamos enxergando. Estamos sempre procurando meditar, olhar para as coisas de Deus. Nós precisamos aprender, precisamos amadurecer o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. Para concluirmos esse estudo, vamos ler aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, é difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quantos desvieis-se, mostre a tempo decorrido. Tens novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vós tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. E se você quiser ouvir outras mensagens, possa edificar a sua vida, dá seu like aí e clica aí. Gostei. Amém?